dia, valente do Altíssimo. A todo valente do Altíssimo que está me ouvindo nesta manhã, no Brasil, fora do Brasil, eu sei que tem muita gente me ouvindo fora do Brasil também. A todo valente do Altíssimo, de onde você for, não importa qual igreja, qual religião, que Deus possa abençoar seu coração, que você possa tomar essa palavra hoje como uma palavra rema para você nesse dia, amém? Está lá em Lucas, capítulo 24, do versículo 15 em diante, que diz assim: Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: Do que estáis falando pelo caminho? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: És tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e eles responderam: As que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenados à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que trouxesse redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Queridos, essa passagem fala dos discípulos de Emaús, quando eles, decepcionados, deixaram Jerusalém. Jesus havia morrido, tinha sido crucificado, havia 3 dias que estava morto e enterrado. Então, para eles, tudo tinha acabado. O sonho, a esperança, a alegria, a felicidade, estava tudo enterrado ali junto com Jesus. Eles estavam desolados e ali eles foram embora, de volta, com certeza, para a cidade deles, que era Emaús, uma cidade que ficava próxima a Jerusalém. E eu quero tirar desse texto hoje algumas lições para nossas vidas, de algumas coisas erradas que esses discípulos fizeram e que nós não devemos fazer na hora da aflição. Porque se a gente fizer isso, só piora as coisas. Vamos lá? A primeira dela é o seguinte: os discípulos foram embora. Quando Jesus morreu, quando aconteceu o enterro, eles de imediato foram embora. Aqui fala que eles tomaram o caminho de Emaús e foram embora. Fala que no mesmo dia, no versículo 13, fala que no mesmo dia, 2 deles seguiram para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Então, eles foram, é mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém. Eles foram embora. Primeira coisa errada, tá passando luta, tá com dificuldade, seja onde for, fica firme, fica firme. Para que sair? Você quer sair para fugir da luta? Mas se Deus colocou você na luta, você está fugindo é do próprio Deus. E de Deus não se foge. Quando você chegar lá na frente, você vai ter outra luta, do mesmo jeitinho, para você enfrentar. Enquanto você não enfrentar essa luta e vencer, você não vai passar. Sabe por quê? Porque ela é uma prova para você. É uma prova. E às vezes a gente fica ali, né? Tá no casamento, um problema sério no casamento, dificuldade no relacionamento, talvez até mesmo traição, e a gente quer logo fazer o quê? Separar, divorciar. Não, querido, não. Enfrenta. Deus não quer que você saia do seu casamento e destrua a sua família, não. Deus quer que você lute, que você vença. A primeira coisa que a gente faz, não é querer chutar a lata, como diz o ditado popular, mas o Senhor quer que a gente enfrente e vença. Às vezes estamos com um problema na igreja, alguma decepção, uma coisa não está muito boa, a vontade que a gente tem de sair da igreja, ir embora, para outra igreja, para outro lugar, mudar de cidade, mudar de serviço, sair de casa. Mas este não é o caminho. E então essa é a primeira lição. A segunda lição é que, na verdade, o que acontece? Os discípulos estavam tão envolvidos com os problemas, tão centrados nos problemas, que eles não perceberam quando Jesus se aproximou deles. Aqui fala que eles estavam andando no caminho só falando disso, da morte de Jesus, da decepção, da dor, da angústia, da esperança frustrada, porque eles achavam que era Jesus que viria, eles não entenderam aquele plano todo, eles não entenderam nada que aconteceu. Mas aí, aqui fala que Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los, mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Não reconheceram, sabe por quê? Porque estava tão centrado no problema que não tinha olhos para olhar para outra coisa. E é isso que eu quero dizer para você também. Tira os olhos dos problemas, tira os olhos da frustração, tira os olhos da decepção, tira os olhos das pessoas que te decepcionaram e olha para Jesus. Ele está aí, perto de você. Ele se aproximou de você e você nem viu. Ele te deu uma resposta e você nem viu. Quantas vezes as pessoas me dizem: pastora, mas o Senhor não me responde,
ele não me respondeu. Eu pergunto e ele não responde. E muitas vezes ele já respondeu, mas você não viu a resposta, porque você está tão centrado na dificuldade, nos problemas, que não consegue ver Jesus falando com você. Então se aquiete, se volte para o Senhor, lança fora a ansiedade, a tristeza, o medo e volte para o Senhor para ouvi-lo. Ele está próximo de você. E ele está falando com você. Inclusive agora, nesse áudio, ele está falando com você. Pare de ficar olhando só para os problemas, para as decepções, para a dificuldade. Volte-se para o Senhor e com certeza você vai ouvi-lo, você vai ser direcionado por ele, você vai vencer esta batalha. Amém? Essas foram duas coisas que os discípulos fizeram errado, né? E a terceira foi que eles se frustraram tanto, eles ficaram tão frustrados que eles acharam que tudo estava perdido e que eles desistiram, né, do ministério, da caminhada. É a terceira coisa errada. Nós não podemos desistir. O Senhor não chamou covardes para a sua obra, para o seu ministério. A palavra do Senhor fala que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno dele. As lutas e as dificuldades vêm, as batalhas vêm para que nós possamos vencê-las. E o Senhor te chamou porque confiou em você. A palavra do Senhor fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Você quer ser um chamado ou um escolhido? Ser chamado é uma coisa, ser escolhido é outra. Ser chamado é aqueles que todos são chamados, muitos são chamados, mas não são escolhidos por quê? Porque não passa nas provas. Sabe quem é escolhido? Aqueles que passam nas provas. E sabe quem passa nas provas? Aquele que fica firme, que vai até o fim. Não é isso que a palavra do Senhor diz? Que aquele que caminhar até o fim, que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vitória. Persevere, seja firme. O Senhor não desistiu deles. Você viu que o Senhor não desistiu deles? Mesmo eles fazendo tudo isso, o Senhor Jesus foi atrás dele lá no caminho para procurá-lo, para cercá-los. Jesus não desiste de você. Jesus nunca desistiu de nós, nem mesmo tendo que enfrentar uma cruz pesada que não era dele. E por que você pensa em desistir? Você tem que ser firme, perseverar. Você vai vencer as provas e no final vai cantar, como Miriam cantou, o cântico da vitória. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Que Deus abençoe sua família, sua casa e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.